Ao longo dos séculos, milhões de cristãos em todo o mundo abriram suas Bíblias para ler as histórias da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essas histórias têm nomes por trás delas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas quem foram realmente essas pessoas? O que os motivou a escrever? O que os diferencia? E por que a Igreja considera seus relatos tão essenciais para a fé cristã? Mateus e o Messias profético. Mateus era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, e isso por si só já dizia muito sobre sua reputação na sociedade judaica do primeiro século. Homens como Mateus eram profundamente desprezados pelo povo, considerados traidores e pecadores públicos. Isso porque os judeus viviam sob o domínio do Império Romano, que designava pessoas do próprio povo para recolher os tributos exigidos por Roma. Assim, os publicanos eram vistos como pessoas que serviam diretamente ao império opressor, cobrando impostos dos seus irmãos judeus e, muitas vezes, exigindo mais do que o necessário para lucrar com a diferença. Apesar dessa fama, o capítulo 9 do Evangelho escrito por ele nos revela uma cena surpreendente. Jesus o vê sentado na coletoria e diz, apenas, segue-me. Sem hesitar, Mateus se levanta e segue o Mestre, abrindo mão de tudo para andar com ele. Essa mesma narrativa também está presente nos evangelhos de Marcos e de Lucas, porém, estes não mencionam o nome Mateus, e sim, Levi. A tradição cristã e os estudiosos bíblicos geralmente entendem que Levi era o nome hebraico de Mateus, e que ele provavelmente usava Mateus, que significa dom de Deus, como seu nome cristão ou grego. O Evangelho de Mateus tem um foco evidente nos judeus como seu público principal. Desde o início, ele apresenta Jesus como o cumprimento direto das profecias do Antigo Testamento, retratando-o como o Messias esperado por Israel. A genealogia presente na introdução do Evangelho estabelece a linhagem de Jesus desde Abraão até Davi, o que reforça sua legitimidade como herdeiro das promessas feitas ao povo judeu. Além disso, Mateus utiliza com frequência a expressão para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ligando as ações de Jesus às escrituras hebraicas. Seu evangelho também destaca temas fundamentais da tradição judaica, como a importância da lei. O conceito de reino dos céus, expressão preferida em vez de reino de Deus, por respeito ao nome divino. E o papel de Jesus como um novo Moisés, o mestre que ensina do monte, interpreta a lei e guia seu povo. Em resumo, Mateus, como judeu, escreve para judeus, apresentando Jesus não como um rompimento, mas como o cumprimento e a plenitude da história de Israel. Ele cita o Antigo Testamento mais de 60 vezes, mostrando que tudo o que Jesus fez estava previsto nas Escrituras. É também o seu Evangelho o que mais contém discursos longos de Jesus, como o famoso Sermão da Montanha. Marcos e a urgência do servo sofredor. Estima-se que Marcos talvez tenha sido o primeiro a escrever um Evangelho, por volta dos anos 60 d.C. Ele não era um dos 12 apóstolos, mas foi discípulo de Pedro, com quem conviveu em Roma. O Evangelho de Marcos é o mais curto, mas também o mais dinâmico. Nele, Jesus está sempre em movimento, curando, pregando, confrontando, e a palavra, imediatamente, aparece muitas vezes. Esse imediatismo pode apontar para as dificuldades advindas da perseguição e martírio dos cristãos na época, ou apenas que o autor estava mais preocupado em mostrar o que Jesus fez do que detalhar longos discursos teológicos. É como se dissesse, veja como ele agiu. O estilo de seu evangelho, simples, objetivo e sem muitos elementos da tradição judaica, indica que Marcos escreveu principalmente para gentios, pessoas não cristãs, especialmente romanos, que estavam sofrendo perseguições. Por isso, ele destaca a humanidade de Jesus, seu sofrimento e coragem, como exemplo para cristãos que também enfrentavam tribulações. Marcos apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo ressalta momentos em que Jesus evitava se autodeclarar o Messias em público. Ele manda que os demônios e as pessoas curadas não revelem sua identidade. Esse segredo messiânico tem o objetivo de evitar mal-entendidos sobre o tipo de Messias que Jesus é. Não um líder político ou guerreiro, mas o servo sofredor. Aquele que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A paixão, morte e ressurreição ocupam uma parte significativa do texto, revelando o caminho da cruz como elemento central à missão de Jesus. Marcos também não suaviza as emoções do Mestre. Em seu evangelho, ele mostra Cristo expressando compaixão, ira, angústia, solidão e dor verdadeira. Jesus sente fome, cansaço, tristeza.
Isso aproxima o leitor da experiência humana do Salvador. Lucas e o médico de almas. Lucas é o único evangelista que não era judeu, e sim, grego. Segundo o apóstolo Paulo em sua carta aos Colossenses, Lucas também era médico. Isso explica sua escrita cuidadosa, elegante e detalhista, além do uso de termos gregos específicos da área médica, especialmente ao descrever doenças, curas e partes do corpo humano. Por exemplo, ao relatar curas feitas por Jesus, Lucas tende a ser mais detalhista do que Mateus ou Marcos. Ele começa seu evangelho com uma introdução meticulosa, dizendo que investigou cuidadosamente os fatos para escrever um relato ordenado e confiável. Lucas dá atenção especial a doentes, pobres, mulheres e estrangeiros, o que se alinha com o perfil de alguém com um olhar mais humanista e cuidadoso, como se espera de um médico. Seu evangelho é o mais sensível, mais voltado à misericórdia. Somente Lucas registra parábolas como a do bom samaritano, o filho pródigo e o rico e Lázaro. Em Lucas, Jesus é o Salvador universal, amigo dos pecadores, médico dos doentes, aquele que toca os intocáveis. Entre os evangelistas, é Lucas quem destaca de forma mais enfática o confronto de Jesus com os fariseus e mestres da lei. Ele também dá mais destaque às mulheres. Maria, Isabel, Ana, Marta e Maria de Betânia, e tantas outras, têm voz em seu relato. A oração, o Espírito Santo e a alegria são temas centrais. Seu evangelho exala a esperança do começo ao fim. Lucas é também o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação direta do seu evangelho. Ou seja, Lucas escreveu quase 30% do Novo Testamento. Seu objetivo era mostrar que o evangelho é para todos, judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres. João e o Verbo de Deus. João é o evangelho mais profundo e teológico. Diferente dos três primeiros, chamados de evangelhos sinóticos por compartilharem uma estrutura narrativa semelhante, o evangelho de João revela um Cristo ao mesmo tempo eterno e divino, plenamente consciente de sua origem celestial, mas também íntimo, próximo e profundamente humano. João era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, conhecido como o discípulo amado. Seu evangelho foi escrito por volta do final do primeiro século, quando a igreja já havia enfrentado perseguições e heresias, e precisava reafirmar a identidade divina de Cristo. João inicia seu evangelho com uma das declarações mais grandiosas de toda a Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Com essas palavras, ele transporta o leitor para um plano filosófico e metafísico, ligando intencionalmente sua narrativa ao início de Gênesis, que também começa com a expressão, no princípio. Desde as primeiras linhas, João deixa claro que Jesus não é apenas um homem extraordinário, ele é o próprio Deus encarnado, a luz que dissipa as trevas, a água que sacia a sede eterna, o pão que desceu do céu, o caminho, a verdade e a vida. Seu evangelho é cuidadosamente estruturado em torno de 7 sinais, milagres que revelam a glória do Filho, acompanhadas de 7 declarações em que Jesus diz, eu sou, como, eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. E eu sou o pão da vida. Cada palavra é carregada de significado, cada cena mergulha o leitor em uma profundidade espiritual rara. Mais do que apenas informar, João deseja conduzir o leitor a uma experiência, não apenas crer em Jesus, mas viver em comunhão com Ele. É neste evangelho que Jesus se revela de forma mais íntima e pessoal. É nele que o vemos dialogar profundamente com Nicodemos, acolher com sensibilidade a mulher samaritana, e demonstrar afeição sincera por Lázaro, Marta e Maria. João nos apresenta um Cristo ao mesmo tempo eterno e tocável, majestoso e próximo. Além de seu evangelho, João escreveu 3 cartas que também fazem parte do Novo Testamento. Assim como o livro de Apocalipse, escrito por ele já no fim da vida, quando estava preso na ilha de Patmos. A obra de João representa pouco mais de 20% do Novo Testamento. Outra curiosidade interessante. Após a morte de Jesus, sua ressurreição e ascensão aos céus, João assumiu a função de filho para Maria, não deixando-a perecer, nem ficar só. Talvez você já tenha se perguntado, por que 4 evangelhos e não apenas um? Por que não reunir tudo em um único relato? A Igreja entendeu desde cedo que esses 4 relatos, embora distintos, se complementam. Eles são como 4 ângulos de uma mesma realidade. Como 4 janelas que se abrem para o mesmo Cristo. Cada um deles revela aspectos únicos da identidade de Jesus e do plano da salvação. Juntos, eles são pilares da teologia cristã. Tudo o que cremos sobre Jesus Cristo tem raízes nos evangelhos.
Por meio deles, a fé não se limita a tradições orais, mas se torna palavra escrita, testemunho perene, anúncio vivo. Em meio às diferenças de estilo, linguagem, público e enfoque, os 4 evangelistas anunciam a mesma boa nova: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador do mundo. Eles viram, ouviram, conviveram ou receberam de quem conviveu com o Cristo vivo. Inspirados pelo Espírito Santo, nos deixaram um legado que resiste ao tempo, às perseguições, aos impérios e à dúvida. Por meio de suas palavras, Jesus continua a falar. E quem lê os evangelhos com fé, não encontra apenas histórias antigas, mas a presença viva de Deus. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa conhecer mais sobre os pilares da nossa fé. E lembre-se, os evangelhos não são apenas livros, são um convite. Um chamado para caminhar com Jesus, como fizeram Mateus, Marcos, Lucas e João. Até o próximo vídeo.